Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do direito dos pais, né? Vou fazer uma homenagem aí ao Dia dos Pais e vou tratar de alguns direitos que são pertinentes ao trabalhador empregado quando ele vira pai, né? Algumas questões que devem ser conhecidas por esses trabalhadores. Então vamos lá, a primeira delas é justamente a questão é, da licença paternidade. Até 1988, a gente tinha a previsão do afastamento do trabalhador que tornava-se pai de um dia dentro da semana do nascimento da criança, e a gente lembra muito bem que isso existia com o objetivo do indivíduo ir ao cartório e promover o registro de nascimento do seu filho. A gente sempre soube que isso não era suficiente, né, para o pai, para a família, para a mãe, para a criança que estava vindo ao mundo. E a Constituição de 88, uma Constituição social, uma Constituição mais preocupada, né, com o direito dos trabalhadores, da família como um todo, veio e ampliou essa quantidade de dias, possibilitando que o trabalhador, ao ser pai, é, pudesse participar melhor, né, da chegada do seu filho. Né? O filho chegou, não é só uma questão de promover o registro, a gente sabe, né, quem tem filho, que é uma confusão danada quando a criança chega. Tem um monte de coisa para fazer, um monte de exame, tem que ir à farmácia, enfim. E a mãe, né, geralmente fica muito sobrecarregada. Então ela precisa, né, de que o pai contribua com ela nesse período. A Constituição Federal, no artigo 7º, ela diz que ela prevê a regulamentação desse direito por uma lei complementar. E até que não haja uma lei que regulamente esse direito, nós temos, né, no artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias, a previsão dos famosos 5 dias. E aí surgem várias dúvidas, né? Como é que são esses 5 dias? São dias úteis? Eu já vi um monte de coisa na internet, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Na verdade, são dias corridos, né? E eles iniciam-se, eles devem ser iniciados. É lógico que existe sempre uma flexibilidade de empregador e empregado, né? Mas eles devem ser iniciados no momento do nascimento da criança, né? Para que, né, eles sejam melhor aproveitados. Então, nasceu a criança, o trabalhador deve se afastar a partir daquele dia, justamente para cumprir, né, da melhor forma possível a licença, né, o objetivo da licença. O que a gente tem em relação a dúvidas? Ah, quando nascem gêmeos, ele vai ter 10 dias? Claro que não. Os dias são corridos ou são úteis? São corridos, né? A lei ela não fala de forma nenhuma na contagem, mas quando a gente segue o regramento do artigo 473, a gente observa que aquelas possibilidades de ausência ao trabalho sem perda da remuneração, elas têm uma natureza restritiva, são excepcionais. Então, elas não vão comportar uma interpretação mais ampliativa. Tá? Então, a gente tem 5 dias corridos, a contar da data do nascimento. É lógico que podem acontecer situações diferentes, como eu já vi acontecer. O indivíduo está trabalhando, a esposa passa mal, vai para a maternidade. Isso no caso de um parto normal, né? No caso de uma cesariana, já está mais ou menos programado, ela vai se internar, então naquele dia ele já comunica a todo mundo que não vai trabalhar e a sua licença começa a fluir daquele dia. Né? Agora, no caso de um parto normal, que cada vez é fato mais raro, né, pelo que a gente tem observado, aí teria que haver provavelmente uma negociação aí da saída do trabalhador, a mulher foi para a maternidade, enfim, daquelas horas já por ele trabalhadas. Mas também não vejo nenhum problema. O que a gente tem ainda em relação a isso? A gente tem uma situação específica das empresas que são integrantes, né, desse sistema de empresa cidadã. Na verdade, essa lei ela trata de questões tributárias, incentivos fiscais direcionados a algumas empresas, e as empresas criam benesses, né, favorecem os empregados e através desse favorecimento, essas empresas têm algum benefício fiscal. Já volto a dizer que não são todas as empresas. A empresa opta, né, pelo sistema desde que ela tenha tributação com base em lucro real. Então, aquelas empresas que são simples, que acredito eu que sejam a grande maioria, né, hoje em dia, que não sejam tributadas pelo lucro real, elas, teoricamente, elas não têm nenhuma vantagem
em aderir a esse programa, porque elas até, acredito eu, que não teriam nenhum problema de aderir, e proporcionar aos seus trabalhadores maiores vantagens, mas elas não receberiam nada em troca, então não é viável, né? Mas as empresas que estão dentro dessa situação, e que fizerem a adesão a esse sistema, elas poderão proporcionar ao trabalhador que torna-se pai um acréscimo de mais 15 dias de licença paternidade. E aí ele já teria 5 mais 15, no final a gente teria 20 dias, né, de afastamento de salário e maternidade. Seria maravilhoso isso para a mãe, para a criança, para o pai, para todo mundo, para a família, porque geralmente naqueles primeiros 20 dias, quando a criança nasce, realmente é onde tem uma quantidade muito grande de coisas para fazer. Então seria perfeito. Em relação a direitos ainda, né? Salário, licença paternidade é isso aí. A gente sabe que a pessoa vai se afastar do trabalho, não vai ter prejuízo da remuneração, porque o que vai justificar a ausência é justamente a certidão de nascimento da criança. Algumas dúvidas podem surgir, né? Se essa criança vier a óbito, aí são situações excepcionais. Agora, a licença paternidade, assim como o salário maternidade, via de regra, estão associados ao nascimento da criança. Então, será devido de qualquer forma, mesmo que a criança, né? Se a criança nasceu, o direito é devido. Mesmo que ela venha a óbito, esse direito continua sendo devido. Né? É lógico que a gente sabe que no 473 também a gente tem previsão de abono nos casos de óbito, de filho, né? Na verdade, ascendente, descendente. Bem, em caso de óbito do filho, você tem 2 dias, em caso de nascimento, você teria 5. Então, acabaria absorvendo, né? O outro na sua integralidade, mas é mais ou menos assim. Seria um caso excepcional e a gente não, o direito ele não trata de exceções, né? Ele geral, pelo menos não deveria, ele trata de regras. Então, a regra geral é essa, são 5 dias em situações normais. Bem, a gente ainda tem uma situação muito legal que foi incluída, no meu entender, recentemente, porque 2016 já foi ontem, né? Quando a gente fala de direito do trabalho, quando a gente fala alguma coisa de 4 anos, é uma coisa extremamente recente. A gente sempre teve um problema, eu estou falando aqui especificamente para os pais, né? Para o homem, em razão da gente estar nessa data comemorativa aí do Dia dos Pais. Mas a gente sabe que a pessoa que trabalha, que tem filho, ela tem um problema muito sério quando o filho adoece. Por quê? Porque a gente não tem dentro, pelo menos não tinha, né, dentro da legislação trabalhista, nenhuma previsão de abono às ausências do trabalhador em razão da doença do seu filho. Então, criança fica doente, né? Eu costumo brincar muito, eu falava que meu filho dava defeito até 5 anos de idade. Eu falava, nossa, como dá defeito? Mas era isso mesmo. Deixava no colégio, daqui a pouco ligava, tá com ponta de febre, tá com não sei o quê, enfim. E é muito louco, porque você tem que trabalhar. Bem, como é que fica? Né? Como é que ficava? Não ficava. Na verdade, o trabalhador, aí tanto faz ser empregada, né, ou empregado, quando o filho ficava doente, tinha que levar ao médico, era uma questão de negociação com o empregador. As horas não trabalhadas, ou elas seriam descontadas com as consequências que nós já sabemos, ou elas seriam de uma forma negociadas. Olha, você faltou nesse dia porque levou o seu filho ao médico, você tem que trabalhar no outro dia para compensar as horas não trabalhadas. Isso era assim. A partir de 2016, essa lei que eu acabei de falar, que é uma lei de caráter tributário, né, que trata de diversos assuntos, ela fez uma previsão muito interessante. De haver, né, a possibilidade do trabalhador, e aí vale tanto para homem como mulher, de faltar ao trabalho uma vez por ano para acompanhar o filho de até 6 anos de idade em consulta médica. Então, já abriu um pouquinho, né? Ah, tá, mas meu filho ficou doente, ficou internado, como é que eu faço? É exceção. E aí, a exceção tem que ser tratada como exceção. Aí você vai ter que ver com o seu empregador. Mas, olha, filho ficou doente, você tem que levar ao médico um dia por ano, teu filho tem até 6 anos de idade, a empresa passa a ser obrigada a abonar, de acordo com esse inciso 11 aí, do artigo 473 da CLT. Agora, uma coisa também que foi incluída, que eu achei legal, foi essa questão da possibilidade do marido acompanhar a sua esposa gestante em até 2 consultas durante a realização do pré-natal. Aí vocês vão dizer, poxa, mas quando está grávida, pelo menos uma vez por mês vai ao médico, tem não sei quantos exames. Mas o legislador ele incluiu, né, a possibilidade de 2 dias, e aí você vai ter que fazer uma escolha.
né, de ir naqueles 2 dias, talvez mais no final da gestação, onde você já está programando parto, já está resolvendo outras coisas. Isso se você é trabalhador do tipo empregado, está sujeito a horário de trabalho, a cumprimento de horário, né? Então, mas antes não tinha nada, e a partir de agora você passa a ter 2 dias, eu acho isso muito legal, né? É importante a gente lembrar que essas previsões do artigo 473, como regra geral, elas são excepcionais, elas não comportam interpretações ampliativas, porque elas tratam do fato, né, o fato jurídico. O trabalhador não trabalha e a empresa não vai poder descontar aquele dia por ele não trabalhado. Então, é como se não houvesse falta, você não trabalha e recebe. Então, essas situações dentro do direito do trabalho, elas são excepcionais como via de regra, né? E foram incluídas aí, o que eu achei maravilhoso, achei ótimo, achei super útil. Bem, o que a gente tem também que muito pouca gente sabe? É a possibilidade, né, do cônjuge, no caso, o cônjuge varão, né, que é assim que a gente usa no direito, receber o salário maternidade quando há óbito da mãe, né, da criança. Então, a história é a seguinte: essa mulher está grávida, vai fazer o parto e aí, infelizmente, há o falecimento dela. Como é que fica a questão do salário maternidade? Existe a previsão na CLT e na própria lei previdenciária, conforme eu estou colocando aí para vocês, né? O artigo 392B da CLT, ele diz que em caso de morte da genitora é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante dessa licença maternidade, porque a gente sabe que a licença maternidade ela pode começar a partir do parto, mas algumas mulheres, até porque às vezes têm problemas na gestação, elas optam por se afastar um pouco antes do nascimento da criança. Inclusive, o recomendável pela CLT seria o afastamento pelo menos um mês antes, né? 4 semanas antes do parto. Mas a gente sabe que muitas vezes, até porque a mulher quer ficar mais tempo com a criança, ela vai empurrando, vai, né, vai trabalhando até conseguir se afastar bem próximo do parto para conseguir ficar o maior tempo possível com a criança. Bem, havendo um óbito, o esposo, né, o pai da criança, ele poderá receber salário maternidade. Existem é, alguns requisitos na lei, eu sempre falo isso, as pessoas, eu tenho direito, peraí, você tem direito se preencher os requisitos, né? E aí o artigo 71, deixa eu checar se é 71 mesmo, o artigo 71 da lei 8.213, que trata daquele regulamento, né, é o regime geral da Previdência Social, ele traz alguns requisitos. Então é importante a gente perceber o seguinte: no caso de falecimento da segurada, então, o marido vai ter direito se ela tivesse direito. Eu acho que isso é um pouco óbvio, mas nunca é demais a gente alertar para o óbvio, né? Se a segurada faleceu e ela seria beneficiária do salário maternidade, se era empregada, via de regra tem, né? Ela vem a falecer, o cônjuge, o pai da criança, vai ter que tomar conta da criança. Então, ele poderá substituí-la, né, nesse recebimento, mas aí, para tanto, ele tem que ser segurado, porque a gente está partindo da seguinte premissa: ele trabalha e vai ter que se afastar do trabalho, não vai poder trabalhar, vai parar de receber, né? Então, também me parece um pouco óbvio isso, mas a lei ela fala. Então, ela diz que é por todo o período, diz que a segurada teria que fazer jus. O indivíduo que vai se habilitar ao recebimento, que é o pai da criança, ele também tem que ter a qualidade de segurado. Quer dizer, eles estão partindo do princípio seguinte, que o cara vai parar de trabalhar. Não, o cara nunca trabalhou, ele não vai receber benefício previdenciário enquanto está tomando conta do filho dele, né? Porque ele não receberia, ele não trabalhava, não tinha renda fixa, enfim, é mais ou menos isso, né? O pagamento do benefício ele tem que ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Se o cara simplesmente não fizer o requerimento dentro do prazo de fruição desse benefício, ele não vai receber, e a gente sabe que a Previdência, em relação a essas datas, é extremamente rigorosa. Também vai ser pago diretamente pela Previdência, então é uma daquelas exceções, né? Porque a gente sabe que quando é trabalhadora empregada, ela se afasta da empresa, a empresa fica pagando o salário maternidade dela.
No caso, alguém vai receber por ela porque ela faleceu, então esse alguém vai diretamente, vai requerer na Previdência. Então, outros documentos vão ser exigidos, certidão de óbito, comprovação, certidão de nascimento da criança, devido ao registro dessa criança, enfim, a Previdência vai fazer as exigências para pagar diretamente. Isso que a gente está vendo aqui nesse artigo 71b da Lei 8.213, aplica-se também em caso de adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção. É a mesma coisa, recebimento é direto, enfim, né? O casal estava lá adotando, ela estava movimentando a adoção, a gente sabe que apenas um, né? Um dos cônjuges se afasta, como regra, uma das pessoas toma conta da criança, e aí, se houver o óbito, a mesma coisa vai acontecer, né? Agora é importante a gente entender também que, uma vez, né, o homem, né, substituindo a mulher no recebimento desse benefício, em razão do óbito dela, o objetivo principal é o quê? De que ele tome conta dessa criança. Então é lógico que o afastamento do trabalho é um requisito essencial para a concessão desse benefício, e isso está no artigo 71, a linha C da própria Lei 8.213, que eu coloquei no material para vocês. Vamos lá. E aí, né, esses são os principais direitos, né, dos pais, né? Eu aqui nem coloquei o salário família, porque eu acho que o salário família todos sabem, né? A partir do momento que nasceu, o pai registra a criança e aí ele apresenta aquela documentação lá no setor de RH da empresa, a empresa coloca o filho como dependente para fins de imposto de renda e para recebimento do salário família. A gente sabe que esse salário família é para trabalhador em regra de baixa renda. O baixa renda ele está relacionado à base contributiva desse trabalhador, e essa criança, né, ela tem que ser vacinada, aí tem todo um requisito, todo um ritual, mas inicialmente, quando o indivíduo torna-se pai e ele é beneficiário do salário família, ele apresenta a certidão de nascimento, né, um registro de nascimento do seu filho, ao setor de RH para, pelo menos, se habilitar ao recebimento. Agora, o recebimento vai depender de preenchimento de outros requisitos, né? Mas é importante saber que esse direito também existe. Essas são as informações mais importantes, assim, pelo menos principais, relacionadas aos direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador empregado do sexo masculino, quando ele torna-se pai. O que eu tenho a falar aqui para vocês é um excelente Dia dos Pais, com muita paz, com muito amor e com muita esperança.